que aconteceu com a China? O que acontece com algumas pessoas, o que aconteceu comigo e que pode acontecer com você. Primeira coisa, o Brasil vinha de uma mudança de moeda, Brasil mudou algumas vezes de moeda, veio de um sistema autoritário e começou a entrar em outro patamar. A China, nessa data, já tinha marcado um crescimento, falando assim, ó, nós vamos investir tudo que a gente tem em infraestrutura, e até o que não tem, nós vamos ficar endividados para fazer isso. E aí o que aconteceu? Em 3 anos, a China, ela gastou mais cimento em 3 anos do que os Estados Unidos em 100 anos. Essa aqui é a coisa que mais explodiu meus miolos. A China, em 3 anos, num crescimento que ela determinou que ia explodir a infraestrutura, gastou mais cimento que os Estados Unidos, que é o trem que não para de crescer tem 100 anos. Em 100 anos, os Estados Unidos, a China engoliu eles em 3. Lá, eles construíram um arranha-céu desses gigantescos, 1 a cada 5 dias. A gente tem um problema, né? Nós levamos de 2 a 3 anos para construir um prédio, eles levam 8 meses para construir um prédio. O nosso rodoanel de São Paulo leva 19 anos para fazer, eles fizeram 6 em 1 ano. Aqui a gente fica loucubrando demais, e os caras falam, não, nós vamos decidir, nós vamos fazer. E o problema é o seguinte, anota aí, a China tem uma visão como nação, o Brasil não tem. Então, essa parada aqui, a gente pode usar para 2 aspectos. A gente vai prosperar como nação, e o segundo aspecto, eu consigo prosperar igual a China. Como é que a China começou a fazer? Anota aí o código chinês. Começou a conectar com todo mundo. A China começou a oferecer transbordo. E hoje parece que tem mais dinheiro que qualquer banco. O banco mais rico do mundo é chinês. O que eles fizeram? Os chineses, eles começaram a oferecer infraestrutura para quem não tinha. Isso é transbordo, anota essa palavra, transbordo. Um código chinês absurdo. Eles falaram o seguinte, já que a gente quer crescer, nós vamos oferecer infraestrutura para quem quer. Presta atenção que esse código é pesado. Vai arrumar o microfone, gente? Então me dá ele aí. Deixa eu pôr ele aqui, na cintura. A China começou a oferecer infraestrutura. Por quê? Porque se eu quero vender para você e você não tem infraestrutura, logo eu não consigo vender para você. Vou dar um país que a China foi lá, investiu grana e mudou tudo, Sri Lanka. Chegou e falou assim, vocês não têm porto, vocês não têm nada, então toma aqui o dinheiro. Foi construir o porto. Aí o país não deu conta de pagar. A China fez o quê? A China falou, não tem problema, vocês não precisam de pagar, vocês precisam só de comprar da gente. Vocês não dão conta de pagar? Não. Então nós vamos fazer o seguinte, nós iremos cuidar desse porto. Pegaram a concessão por 99 anos. Fizeram isso. Aqui no Brasil, a gente já construiu um porto para Cuba, mas nós não usa. E eles não pagaram, eles deram um cano na gente. A Argentina deu cano, Venezuela deu cano, todo mundo deu cano, vocês sabem disso, né? Qual que é o... Deixa para lá, vamos voltar para a China. A China, então, para crescer, começou a fazer um negócio chamado transbordo. Fala essa palavra, transbordo. Então tá bom. Vou te contar um código chinês que eu uso sem saber que era da China. Na verdade não é da China, é a nação que primeiro interpretou isso. Eu vivo transbordando o tempo inteiro. Eu faço uma palestra, foi 3 mil só de graça. O que você está fazendo, Marçal? Vou te contar agora. O que eu estou fazendo chama-se transbordo. Todo transbordo vai aumentar... Todo transbordo vai aumentar, pode baixar um pouco. Todo transbordo vai aumentar a infraestrutura. Infraestrutura de quê? Se você fica falando e ajudando pessoas, você está pavimentando estrada para essa pessoa chegar até você. Vocês estão entendendo ou não? Então, a gente tem diversos negócios. Como eu vou oferecendo energia o tempo inteiro e transbordando essa energia, um monte de gente muda de vida sem comprar um curso meu. Não precisa comprar. Se você falar assim, ó, eu estou dedicado em fazer tudo que você ensina, abrir o YouTube, você não precisa comprar nada. Mas você não tem medo de falar isso, não? Não. Nem nada. Nada. O povo compra o metro de IP de mim, eu nunca comprei de ninguém o metro de IP. Ué. Faz as contas. Aí que está o detalhe. Quem tem coragem de contar isso para os outros? Ninguém tem coragem. Eu estou te falando isso porque não precisa. Marçal, se não precisa, por que você vende? Porque tem gente que ficou 3 anos sem fazer nada, 10 anos sem fazer nada, e ela não está afim dela mesma resolver o problema. Ela quer encostar em alguém e falar, por 2 dias eu quero que o milagre aconteça. Não vai acontecer milagre em 2 dias.
Mas você vai acordar em 2 dias, é diferente. Mas de verdade, sendo sincero, como irmãos, olhando para você como irmão que te quer o bem, você não precisa comprar nada. Você precisa de estudar muito. Você precisa de praticar ainda mais, 80 vezes mais do que você estudou. Você precisa fazer coisas que você ainda não fez. Por que um monte de gente me enche o saco nesse mercado digital? Porque eu fico fazendo conteúdo infinito. Quem já me segue há mais tempo aí fala, mas de onde você tira esse tanto de coisa? Estou pavimentando. Estou lá na China, toda hora alguém... Marcelo, deixa eu tirar uma foto. Eu falo, mas na China, mano. Por quê? Porque não para de transbordar. Uma galera chega em mim e fala assim, você mudou minha vida. Aí eu fico doidinho. Qual que é o produto que você comprou? Nenhum. Eu ouço isso direto. Pablo, o que você está fazendo? O transbordo que pavimenta e faz a infraestrutura. Sabe o que acontece? Por mais que uma pessoa não compre, mas o testemunho dela faz 30 comprar. Eu não tenho vergonha nenhuma sobre vender ou não vender. Eu estou te falando, se você se apegar absolutamente naquilo que tem dentro do seu coração e começar a estudar em cima disso, você vai explodir, você não precisa pagar nada para mim, nem para ninguém. Mas toda vez que você for comprar um livro, você vai pagar. Toda vez que você for num evento de network, você vai pagar. Você quer ir numa imersão? Você vai pagar. Agora, você não precisa de ir, constrói sozinho. Seu método está funcionando? Não, então vai ter que pagar. Eu lembro uma vez que eu fui pagar 200 mil para ir numa mentoria. Eu falava todo dia, até chegar no dia, eu falei, esses caras me roubaram 200 mil reais. Só que eu fiquei 5 dias nos Estados Unidos, assistindo 5 bilionários, e eu olhava para eles e falava, eles estão me roubando. Sabe o que aconteceu? Na hora que acabou a mentoria, minha cabeça fez... Foi o dinheiro mais bobo que eu já gastei na minha vida inteira. Eu precisava de ouvir aquele cara. Eu precisava de ouvir o VP, que é o vice-presidente da Disney. Ele também estava. Eu precisava de ouvir aquelas pessoas. Minha cabeça, bum. Mas você não tem coisa demais. O que foi mexer com China? Viva sempre com um novo desafio, amigo. Eu não preciso de ir lá. E todo dia eu ficava me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? E minha cabeça, bum. Só crescendo. Todo dia uma experiência nova. Não foi nem um dia igual ao outro, nem um dia. E foi eleita essa viagem da China como a segunda melhor viagem da minha vida. Até hoje não tem viagem que passa a de Israel. A de Israel em 2018 foi a melhor viagem. A minha esposa fala, não, mas tem que ser uma de família. Vocês arrumam um jeito da viagem ser melhor que a de Israel. Eu não vou mentir para vocês. A melhor viagem até hoje da minha vida foi para Israel. Alguém pergunta por quê? Todos os dias. Um monte de coisa que eu tinha fé, minha fé foi acabando. Não tem como uma viagem dessa não ser absurda. Porque eu lia na Bíblia, estava escrito assim, que Jesus fez não sei o quê. Eu cheguei no lugar, o lugar estava lá, era um fato. Eu falei, não precisa acreditar, mas é um fato. Aí um monte de coisa que eu só tinha na imaginação e na escrita, eu comecei a viver aquilo. Eu falei, aí sem contar as grandes experiências e as melhores pessoas, né? Fui com gente muito bacana. Fui com o David Leonardo, fui com o DJ PV, fui com o Brunão Morada, fui com o Gabriel Guedes, fui com os caras mais gente boa que eu podia ir. Foi a serviço do governo israelense, eles que pagaram a viagem. A gente teve uma experiência com os ministros, com todo mundo, politicamente. E aquela viagem mexeu muito comigo. A experiência que a gente teve, adorando Jesus, assim, todo mundo pirando no Mar da Galileia, aquele negócio, sabe? Aquela viagem foi sensacional. Nunca mais eu fui o mesmo. E eu vou dar... Foi lá que eu acessei minha 7ª camada da identidade. Eu abri uma live e falei, eu vou contar para vocês. Aí na hora que eu desliguei a live, eu falei, vou contar o quê? Como? Porque veio do meu coração assim, ó, você acessou isso agora. Foi lá nessa viagem. Qual que é o grande lance que eu falo para vocês? Não é idolatrar a China e nem falar mal de China. É o que nós podemos aprender com esse país. Fui lá na muralha. Na muralha eu falei, vamos correr os 5 quilômetros. Foi a decisão que eu tomei esse ano. Pior. E aí eu estava com vários esportistas, né, com gente braba demais, e falei, ainda vou correr na frente, eu vou terminar na frente. Segunda pior decisão desse ano. Comecei a correr. Aí nosso amigo do CrossFit lá, o Calabrese, olhou e falou assim, quem é Pablo Marçal? Ele contou depois, e saiu na frente. Eu falei, ele não vai conseguir ficar na frente, eu vou te pegar. Aquela escadaria, eu nunca pensei que uma escadaria daria no inferno, eu achava que a escada do inferno era para baixo. E aquele trem, eu falava, eu vou começar a engatinhar aqui, mas eu não vou parar. E a explosão muscular acabando tudo. Eu falava, não interessa, eu vou correr. E fui, passei o Calabrese, continuei indo, fui de um lado até o limite, onde os turistas podem ir. Aí eu olhei para trás e falei, mas que bobeira que nós estamos mexendo com isso aqui. Eu ficava pensando, mas vamos continuar. Aí desci e fui até na outra ponta. 5 quilômetros que a gente correu. Levou 1 hora.
Geralmente os 5 quilômetros leva 20 minutos, 22 minutos. Levou 1 hora, só que de escada. Na hora que terminou, eu senti tanta dor superior a fazer 42 quilômetros. Por causa do ambiente. Mas a experiência de ver aquele povo correndo, os chineses tudinho assim, ó. Aquilo dava energia para continuar vivo. Eu consegui terminar em primeiro, foi legal. Eu não avisei ninguém que estava competindo, senão não termina. Senão vira uma competição, a gente quebra o pé, aí acontece o caos. Eu contei só para mim mesmo, eu vou chegar em primeiro e fui. Aí quem tinha saído primeiro falou, eu achava que você era aquele cara de internet, que só conversa fiada. Eu choquei de você não parar de correr. Acabou meu oxigênio, continuava correndo. Só que aí alguém corria atrás de mim e eu falava... A pessoa falou assim, eu nunca vi ninguém bom em tudo. Aí eu falava, não estou fazendo nada, vou tomar sua energia e vou pôr na minha coxa, porque a coxa estava parando já. E tudo era captar energia para conseguir terminar. Resumindo, eu tenho uma história com essa montanha, é uma montanha, mas a muralha. Eu comecei a fazer conta quanto que custou para fazer a muralha. Levou 2.000 anos para construir ela, 21 mil quilômetros. Custou 30 trilhões para fazer ela. Para quem não sabe, não tem nenhum lugar 30 milhões hoje de dólar, não tem lugar nenhum. Vocês sabem disso ou não? Ninguém tem esse dinheiro. Esse dinheiro não está disponível no mundo. Não existe dinheiro. Vamos construir agora, vamos sacar o dinheiro. Não tem de onde tirar esse dinheiro, para você entender o tanto que é magnífico que eles fizeram. 21 mil quilômetros, para quem não sabe o que significa, é a metade da circunferência do planeta. Eles construíram de muralha na China. Aí eu te pergunto, o que de código a gente pode tirar desse povo? Aquilo lá era a forma de se comunicar, aquilo era a forma de defesa, é o maior monumento de defesa de qualquer exército do mundo, nunca existiu nada de jeito. Eu fiz uma conta em 2.000 anos, se eu não estiver errado, é 1 bilhão por ano para chegar em 30 trilhões. 1 bi, mais ou menos. Construindo um negócio que de geração em geração alguém poderia falar, não, vamos construir. Essa é a força de quem tem um alvo. Transcender a própria vida e falar, nós vamos construir isso. Interessante que dos 21 mil quilômetros, 9 mil quilômetros hoje não presta mais, acabou. Por quê? Imagina, construir um negócio de 2.000 anos, de 30 trilhões, como é que vai dar manutenção num trem desse? Então os pedaços que estão maravilhosos é para turista, porque o turismo banca isso. Mas qual que é o grande código disso? Uma nação que tem uma visão e eles seguiram a visão e pode morrer, pode viver, pode vir quem não concorda, discorda, não interessa. 2.000 anos eles terminaram o negócio. Isso é chocante? Vocês acham chocante ou não? É a maior obra. Aí, ali eu renovei meu conceito. Toda vez que eu vi uma grande obra, eu falava assim, isso é uma obra faraônica? Faraônica os cambal, rapaz. Essa é uma obra chinesa. Só o chinês fez um negócio desse tamanho. E aí o que é? Essas ressignificações. Vocês também chamam obra faraônica as coisas, né? O que é um triângulo? Pirâmide, perto do negócio desse. 138 pirâmides, mais ou menos, tem lá no Egito. Foi o povo de Israel que construiu. O povo deve surtar quando ouviu falando isso. Imagina um povo que foi preso 400 anos, aí depois que saiu não construiu nenhuma pirâmide mais. Não sei se você conhece a história do Egito. Não construiu mais nenhuma. Não era só o povo de Israel, era um monte de povo que estava lá, foi liberto, alguns milhões, e depois disso não construiu mais nada. Depois disso a nação parou de prosperar. Por quê? Porque o código daquela nação chamada Egito prosperava nas custas dos outros. E não de uma visão, de uma missão como nação. O que você tem que fazer? Pegar esse código chinês e levar para dentro da sua casa. Nós começamos a construir coisas e às vezes a gente não vai ver essas coisas, mas a gente é o fundador dessas coisas. Nosso problema é que a nossa geração, principalmente a brasileira, é muito imediatista. Ninguém acredita que dá conta de prosperar. Só que você tem que prosperar porque você às vezes correu o risco de você não conseguir, seu filho vai conseguir. Se acontecer do seu filho não conseguir, seu neto vai conseguir. Mas quem é o edificador, a fundação dessa obra foi quem? Foi você. Às vezes você confunde e fala, não, vou pôr ele numa boa escola. Não, deixa eu te falar, às vezes se ele nem for para a escola, mas você investir na mentalidade dele, na geração. Tem um estudo aí brasileiro que fala que leva 8 gerações para a pessoa sair da pobreza e ir para a riqueza. 8. Só que tem um detalhe, esse estudo aqui está errado. Ah, então agora o Marçal é cientista. Sou. Vou explicar por quê. Nenhuma geração tem um acesso à informação que a gente tem. Nenhuma geração, os mais ricos do mundo começaram a ensinar igual essa está ensinando. Nunca tivemos a chance que nós temos hoje. Nunca. Você está entendendo o que eu estou falando ou não?
Por que a China conseguiu? Ela já é, tá? Ela é a maior nação do mundo. Só para ter a diferençazinha, é coisa de 7 trilhões, que parece muito na sua cabeça, 7 trilhões que ela está com a nação americana. Você vai comparar, por exemplo, o Brasil, que era maior que ela, está com 1,9 trilhão de dólar. Para você ver. A China estava atrás do Brasil, agora a China tem 17 trilhões de PIB. Como que faz para ter isso? Anota o código. Modelagem. A China não tinha mão de obra capacitada, não tinha pessoas com mentalidade aberta, fez o quê? Contratou as pessoas mais caras do mundo. Então, continuam fazendo isso, eles não vão parar com esse processo. Trouxeram essas pessoas para a China, levaram para lá no caso, e começaram a construir as maiores máquinas, as maiores tecnologias, e começaram com o mastermind trazer as pessoas de fora. Minha maior decepção nessa viagem, que eu estou chocado até agora, não consigo esconder. Japão. Japão e China. Na minha cabeça, até agora, trocaram os nomes dos dois. Certeza absoluta. Que eu cheguei no Japão, nem tinha isso na viagem. A viagem era só a China. Aí eu peguei o roteiro e falei assim, vocês já perceberam que o Japão é do lado? Nós não vamos no Japão? Pode pôr o Japão. Pô, vai ficar mais caro. O que eu vou aprender lá não vai. Pode pôr o Japão. Sabe quantos dias nós ficamos no Japão? 1. Eu pousei no Japão, aí eu olhei para o Japão e falei, o que está acontecendo aqui? Aí comecei a respirar assim e falei, tem um trem errado aqui no Japão. Aí fiquei com esse negócio, fui para a China. Quando eu cheguei na China, eu falei, está trocado os nomes. Eu esperava que o Japão da década de 90, altamente tecnológico, da década de 90, era para ser a China de hoje. Aí eu descobri o código. Vocês querem pegar o código do Japão? Os caras é muito mais inteligente, muito, olhando para histórico, tá? Não para hoje. Só que o inteligente não é aquele que está 100 anos na inteligência, é aquele que continua se adaptando. O Japão parou de adaptar. O que aconteceu? O Japão é autossuficiente em gênio e em gente que faz e fabrica e acontece, não sei o quê, só que hoje dificilmente você tem uma marca japonesa na sua casa. A Nokia, eu até errei falando que era do Japão, é da Finlândia. Você não tem mais celular de Japão, você não tem TV de Japão, você não tem mais nada do Japão. Acabou. O que está acontecendo? Acontecendo o seguinte, o Japão não se abriu para trazer mentes novas, para forçar o próximo nível de crescimento. E mesmo sendo muito bom, parou no tempo. Eu estou lá dentro do ônibus e vendo toca CD. Aí começo a ver as coisas tudo atrasadas. Eu falei, mano, isso aqui não é o Japão, não, tem alguma coisa errada. Porque nem no Brasil tem toca CD mais em carro. Vocês entenderam o que eu falei? O Japão é mais tradicional que a China. Só tem um problema. O tradicionalismo atrapalhou ouvir outras pessoas de fora. De civilidade, vocês têm que anotar o código, tá? Se vocês quiserem ser civilizado, não tem outra nação mais civilizada no mundo que o Japão. Pode ir para lá, fica lá 6 meses, vai virar uma pessoa civilizada. Estados Unidos, ninguém. É lá no Japão. Não tem lixeira na rua. O povo, cada um cuida do seu próprio lixo. Eles deram uma surra na gente, né, na Copa. Eles não chegaram a lugar nenhum na Copa, mas aquela cena até hoje me dói. Eles foram para o estádio, não jogou um lixo no chão, terminou o jogo, eles foram lá e cataram o lixo que o povo brasileiro jogou. Eles limparam o estádio. Esse é o povo japonês. Só tem um detalhe, seja tradicional nos princípios, anota esse código aí. Ser tradicional nos princípios, nas outras coisas não. Se você não abrir sua mente, já era. Então a gente não ouve falar de Japão com tecnologia, alta tecnologia, nós não estamos vendo o Japão mais com essa conversa. Por quê? Porque ignorou aí o que os Estados Unidos faz muito bem há muito tempo, só que a China copiou e pôs para ferrar, com um nível que ninguém nunca fez. Os tantos de trilhões que os Estados Unidos usou com guerra e para proteger o mundo, com OTAN e companhia, a China gastou fazendo infraestrutura. Se os Estados Unidos... Alguém aí abre na internet para mim, acha aí, se eu não estiver enganado, foi 6 trilhões de dólares que os Estados Unidos gastou em 20 anos de Afeganistão. Olhem para mim. Alguém vai olhar? Checa aí, por favor. Salvo engano, são 6 trilhões de dólares que os Estados Unidos gastou só para controlar o Afeganistão. Vocês viram como é que foi o desfecho? Viram ou não? Ano passado ou retrasado? 8 tri de dólar. De dólar? 2 tri ou 8 tri? 8 tri. De reais, né? Em dólar. 8 tri dólar. Eu prefiro ficar com aquele ali. 8 é mais bonito que 2. Resumindo, se for 2 trilhões ou 8 trilhões de dólares,
2 tri de dólar é o PIB do Brasil. Você imagina, só para conseguir segurar a onda no Afeganistão, gastaram PIB. Sabe o que é PIB? PIB é o Produto Interno Bruto. São os gastos governamentais, consumo interno, importação. Não. Exportação, isso é tudo mais, menos importação. Esse é o PIB. É uma fórmula onde mede mundialmente, né, a riqueza que é gerada por um povo. Esses caras, só na guerra do Afeganistão, gastaram o equivalente à riqueza do nosso povo, 220 milhões em um ano. Vocês entenderam ou não? Então, eles entraram numa vertente para se manter super poderosos com o negócio de guerra. Nós somos bons na guerra. Os caras não entram em guerra, mas começam a pavimentar o mundo inteiro. Esse é o grande lance. Agora eu vou mostrar o seu paralelo. Você vive entrando em guerra que não vai te dar merda nenhuma e não está investindo em infraestrutura pessoal. Suas conexões, mas vive em guerra. Viu lá um vídeo que o Pablo Marçal cortou a menina no meio da fala. Vive nas guerras que você nem sabe. Aí depois vê um vídeo 2, aí você fala, e agora? Acabou a munição. Ainda tem o vídeo 3, que eu ainda nem soltei. Mas as guerras que você entra não faz nem sentido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, vai ouvindo. Você tem uma visão de China, que China é aquele povo da 25 de março. A mesma visão que você tem do Islã, que é completamente distorcida, é o que alguém te fala, você tem que conhecer o Islã. Aí alguém aqui já é religioso, você não sabe de nada. Você tem que aprender. O Islã, eles têm uma promessa que saiu da boca do Deus vivo. É filho de Abraão. E eu sei que não conhece as coisas como elas são. E às vezes você fica pensando assim, mas lá na Europa, o Islã que fugiu é diferente do Islã que está lá no Oriente Médio, o lugar mais próspero da Terra hoje. O lugar que tem visão de futuro, completamente diferente de qualquer outro lugar. Pablo, e aí? Para que você vai ficar falando de China e de outras nações? É para exaltar as nações? Não, é para ver se você prospera igual elas. Alguém falou para mim, para de ficar fazendo propaganda da China, porque isso vai atrapalhar a balança comercial. Aí você que não tem uma balança comercial mental boa, não entende o que significa importar. Tem 21 milhões de empresas no Brasil, 0,23 delas importam, e os 2 maiores países do mundo são os 2 maiores importadores do mundo. Logo, a sua lógica não funciona. O que a gente precisa é importar também gente, importar know-how, importar gente que vai forçar a gente a produzir. O que a gente tem que fazer? Sempre exportar mais do que importar, mas nós somos um povo que só exporta a coisa natural e depois volta ela mexida e a gente compra por 5 vezes mais caro. Não faz sentido. Isso aqui para você entender o seguinte, se você importa algo para cá, a nossa grande briga é como que a gente faz isso aqui. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Cada 10 produtos que eu vi na China, 7 ganha de qualquer preço aqui da nossa indústria. Então você é contra a indústria. Negativo. Eu quero trazer um monte de chinês que trouxe um monte de gente de vários países, eu quero eles aqui produzindo para a gente pegar o know-how deles. É o que você tem que fazer. Ué. Por exemplo, se você ficar a vida inteira dependendo de Pablo Marçal, você é igualzinho um país que depende da China. Não, mas é o melhor que existe no mundo. Não, é como que ele faz. Anota essa palavra aí, como. É o que você deve fazer. O que eu fiquei abismado na China, não falei, eu vou mudar para a China. Não me deu um pingo de vontade de mudar para a China. Mas o como era toda hora. Mas como é que vocês fizeram uns prédios desses? Mas como é que, de onde vocês tiraram isso? Aí eu fiquei perguntando, de onde vocês arrumaram dinheiro? Eu fui pesquisar, que tanto de dinheiro que é isso? Eles têm mais dinheiro que os Estados Unidos? O que é isso? Aí descobri. Os caras é sócio das empresas. O modelo comunista não funciona. O que eles fizeram? Eles falaram, queremos ser uma grande nação, então nós temos que copiar a grande nação. Então, vamos modelar os Estados Unidos. Descobriram um negócio chamado metacapitalismo. O que é o metacapitalismo? Colocar um pouco de riqueza na mão de poucos. E aí eles chamaram esses caras e colocaram uma fábrica de bilionários. E aí você vê um comunista gosta de bilionário. Eles falam assim, ó, o que eles falam? Bilionário tinha que deixar de existir, bilionário tinha que morrer. Eu desafio qualquer pessoa do Brasil ou do mundo que não gosta de bilionário a achar alguma coisa dentro da sua casa que você comprou. De cada 10, se for qualquer coisa famosa, cada 10, 8 é de algum bilionário. O seu celular, sua televisão, seu carro, tudo que você tem, que você comprou, foi um bilionário que fez. Significa o quê? Que esse é um sistema chamado metacapitalismo. Quanto mais gente rica tiver governando riqueza, mais possibilidade de qualquer povo ficar rico vai acontecer. China, com aquele tanto de comunismo, o que acontecia? Não saía da miséria. Eles fizeram o quê?
Entregaram as potências na mão de alguns. Entregaram, eles fizeram entrega. Só que aí, por que esse Estado tem esse tanto de dinheiro? Porque, além de cobrar o imposto, eles são sócios de algumas empresas. Imagina, o que é isso? Aí você vê o governo do Brasil fica só aumentando imposto para ver se dá conta de regular o negócio, mas não investe nada em infraestrutura. Você vai em vários lugares aqui nesse país, não tem infraestrutura. Eu estou te contando isso, não estou pedindo voto para você, não. Eu estou te pedindo para você votar em você, como presidente da sua vida. Se você entender que o que muda a vida de uma pessoa é a tal dessa infraestrutura, as suas pavimentações, as suas conexões, vai mudar tudo. Se você for lá na China, você vai escolher um bom produto, você pode ficar rico com isso. Vou dar um exemplo. Nós compramos vários produtos. Vai começar a chegar em alguns meses aqui no Brasil. A gente consulta aqui no Brasil, não tem como nem comprar. Porque não tem nem explicação a diferença do preço. E a pior parte de todas é que eles produzem lá, o Brasil cobra em alguns produtos 100% de imposto e ainda chega a metade do preço. Tem alguém enganando a gente, sim ou não? Eu comprei um carro, uma Escalade, a Cadillac. Aqui você vai comprar o carro, custa 2 milhões de reais. Lá eu paguei 130 mil dólares no carro. Não tem como nem esconder uma informação dessa, porque está tudo na receita. Eu fiz direitinho, bonitinho. Imposto. Na hora que eu fui trazer o carro, atravessar, eu fiz a importação. O imposto, eu nunca mais vou esquecer, 600 mil reais de imposto para o governo brasileiro. Vocês entenderam ou não? 600 mil, assim, eles mandaram lá um boleto, eu olhei. Aí veio na minha cabeça assim, vai embora. Isso não tem solução. Tem solução. Se a China conseguiu, quem somos nós para não conseguir? Isso tem solução, sim. Só que a gente precisa, cada um, crescer como pessoa. Nós vamos pegar os códigos que funcionaram e fazer esse negócio ser aplicado na nossa própria vida.